Êxodo capítulo 15, do verso 20 ao 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Podeis vos assentar. Essa manhã nós tivemos um momento especial na presença de Deus, onde falamos sobre por que um profeta, e Deus nos abençoou de forma muito especial. E cremos que Deus nos abençoará também essa noite, amém? Porque não podemos jamais esgotar o poder de Deus, a graça de Deus. Ela é realmente transbordante e nós devemos, quando viemos à casa de Deus, vir com o coração aberto, com apetite aberto para se alimentar de tudo que Deus coloca na mesa, do alimento para as nossas vidas. E nós olhamos para os acontecimentos e vemos as profecias se cumprindo, e a gente se pergunta quanto tempo ainda nos resta. Não sabemos, mas o que precisamos é estar preparados para qualquer hora. Porque mesmo que Cristo tardasse um pouco, em razão da sua longanimidade, nós não sabemos individualmente quando será a nossa hora, porque estamos aqui e amanhã podemos não estar mais, e a questão de partir dessa vida não está resumida somente à velhice ou à doença, mas qualquer coisa pode tirar nós desse plano terrestre. E o que nos conforta é saber que há uma vida e que há alguém nos esperando ali. Quem já viajou para outra nação estranha, estrangeira, sabe o quanto é importante quando você chega ali no aeroporto e tem alguém te esperando. Você chega num lugar totalmente estranho, mas tem alguém ali de confiança. E assim também, quando nós partirmos desta vida, nós encontraremos do lado de lá, do corredor, Ele nos esperando. Nessa mensagem que saiu há 2 meses atrás, História da Minha Vida, não é a mesma história da minha vida que nós tínhamos, é uma outra mensagem que o profeta conta a sua história em outra ocasião. Gostei muito da parte em que a irmã Rupi é chamada de volta, e ela diz ao irmão Brana: por que você me chamou? E ela conta a ele que estava indo por um lugar muito bonito e que havia anjos que a conduziam. E ela disse: eu ouvi a sua voz e voltei. Mas o que me chama a atenção ali, a parte que ela diz: Billy, o batismo do Espírito Santo é tão glorioso nessa hora, nesse momento, porque o batismo do Espírito Santo, ele é bom, ele é importante em todas as ocasiões da vida, mas no momento que você vai ter que passar para o outro lado, aí você vê o quanto realmente é importante ter aquele companheiro, aquele amigo, o Senhor Jesus.
para pegar na sua mão e dizer: não temo, estou contigo. Amém? Então essa é a nossa fé, é a nossa segurança. Eu estava vendo o irmão Brana dizendo que se ele estivesse para morrer e 10.000 pessoas ressuscitassem de 100 anos atrás que tivessem morrido, e 10.000 delas chegassem e dissessem: irmão Brana, não creia nesse Jesus, nós confiamos nele e nós nos decepcionamos. O profeta disse: mesmo que 10.000 viessem e dissessem isso, eu diria: deixe-me partir com o meu Senhor. Porque nós sabemos que não há como falhar. Não há como falhar. Ele não é homem para que falhe. Ele é Deus para cumprir a sua palavra. Ele mostrou para Jeremias aquela visão e disse: o que você vê, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu também velo para cumprir a minha palavra. Aleluias! Ele é cumpridor da sua palavra. E você que tem se segurado nas promessas dele, nunca será decepcionado. Amém? Mas o nosso tema dessa noite é redenção em plenitude e regozijo. O profeta pregou 3 temas em 3 dias consecutivos. Primeira, ele pregou redenção pelo sangue. A segunda, redenção pelo poder. E a terceira, redenção em plenitude e regozijo. E ele fala sobre Israel, a jornada, os acontecimentos, como tipos dos acontecimentos para a igreja, para nós. E nós queremos nesta noite transcorrer um pouco sobre isso, observando o que aconteceu com Israel e o que acontece hoje conosco, se nós crermos, porque nós somos o Israel espiritual. Aquele Israel natural era sombra, tipificava, apontava para uma igreja espiritual que somos nós. E se na sombra Deus cumpriu, se na sombra Deus fez sobrenatural, quanto mais Ele fará hoje na igreja real, na igreja noiva. Aleluias! E nós estamos aqui e precisamos tomar posse das promessas de Deus. Outro dia, num culto ali, a reunião de jovens, ponto de equilíbrio, foi me perguntado: quando oramos e as coisas não acontecem, isso significa que não temos fé? Eu lembro que eu respondi e disse: não significa que não temos fé. Até porque se eu estou orando é porque eu tenho fé. Eu creio, senão não estaria orando. Mas a questão é que não colocamos a fé em ação. E eu estava lendo ali no escritório agora e vi o profeta falando a mesma coisa. Ele disse: todos têm fé, mas só a fé não vai ser suficiente. Ele disse: você precisa dar um passo adiante para tomar posse. Entende? Então, eu creio que esse passo adiante é um estágio a mais também na fé. Mas nós precisamos essa ousadia, porque Deus nos deu fé. E nós cremos que a cura está diante de nós. Nós cremos que a salvação, a bênção, tudo está diante de nós. Se cremos, temos fé. Mas não temos muitas vezes a ousadia de dizer: isso é meu. Eu tomo posse. Eu não aceito isso. E você começa a testificar e dizer: eu não aceito isso. E o profeta disse: Deus fará com que o teu corpo obedeça a tua palavra.
vai materializar aquilo que você testificou. Amém? Então, veja vocês, nós lemos aqui, logo depois da travessia do Mar Vermelho, que Miriam, ela, ao ver na praia aqueles cavalos mortos, aqueles capatazes, aqueles homens cruéis, algozes que surravam eles, judiavam, ao ver eles mortos, ela pegou seu tamborim e começou a tocar e a louvar a Deus e a chamar as irmãs para que viessem com ela a adorar. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele dirigiu a Israel de uma terra natural para outra terra natural. Ele os libertou de uma escravidão natural. Eles não eram escravos espiritualmente ali, eles eram escravos fisicamente. Mas Deus os libertou e os deu uma terra natural para ser deles. Assim como nós hoje somos libertados de uma situação espiritual, uma escravidão espiritual, somos libertados para sermos livres espiritualmente. Espiritualmente livres do pecado, do vício, de todo o mal, de todas as obras de Satanás. Então nós somos movidos pelo Espírito Santo, indo também para uma terra da promessa. Assim como Israel foi movido para sair de uma terra natural e ir para uma terra da promessa, uma terra que manava leite e mel, uma terra aonde eles plantariam para comer, para eles comer, aonde eles construiriam para eles mesmos habitar. E ali estavam eles sendo levados para essa terra da promessa, essa terra que mana leite e mel. Agora, enquanto Deus movia Israel, veja vocês, Ele trouxe primeiramente redenção pelo sangue. E foi naquela noite aonde a praga sobre a morte do primogênito do Egito haveria de vir. Mas Deus disse: mate o cordeiro, passe o sangue no umbral da porta, e onde houver o sinal do sangue, a morte não entrará. Ali foi como que representando a nossa conversão. Vocês estão entendendo? Ali representava essa etapa na caminhada de Israel, representa a nossa conversão. Quando nos arrependemos e aceitamos o substituto, o Cordeiro, o Senhor Jesus, que morreu pelos meus pecados, e somos redimidos pelo sangue. Ali então eles receberam a redenção pelo sangue. E saíram debaixo dessa redenção, impulsionado pela redenção pelo sangue, em busca da terra da promessa. Mas o diabo não deixou eles irem simplesmente sem lutar. Isso, irmãos, vocês que já são velhos convertidos, e vocês que são novos convertidos, os velhos sabem e os novos estão sabendo que a caminhada é uma guerra, é uma luta. Como disse uma irmã numa live de sexta-feira, ela disse que quando ela foi batizada, e ela pensando agora os problemas acabaram, e o irmão Saul Quadros cumprimentou ela e disse: bem-vindo à guerra, irmã. E ela ficou pensando, mas como assim? Eu pensei que agora eu estava livre de tudo. Sim, você está livre do pecado, você está livre da condenação, mas o diabo irá atacar. E às vezes muito mais furioso do que antes. Mas o importante, irmãos, é que Jesus disse: eu estarei com vocês, e estarei em vós,
E essa batalha, disse ele, não será vossa, mas será minha. Então, quando o diabo ele levanta-se para lutar contra um crente, ele não está lutando contra o crente, ele está lutando contra Deus. Porque Deus disse: ai daqueles que tocar nos meus ungidos. Deus não deixa barato alguém que se levanta contra um ungido, contra um chamado de Deus. Assim como você, como pai, se alguém vem tentar causar dano para um filho seu, ele vai lidar contigo. Ah, mas não é com você que eu estou. Não, se é com meu filho, é comigo. Se é com você, é com Deus que está lidando. Então não precisa temer, somente saiba que as lutas, elas vêm. Mas elas vêm para nos tornar iguais a Cristo. Vem para formar em nós caráter. Por isso o que você tem que fazer é não se apavorar diante da luta. Somente olhe e diga: estou certo de que Deus estará comigo. Estou certo de que nenhuma luta será maior do que aquelas que eu possa vencer. É o que a Bíblia diz. Nenhuma luta será maior do que aquela que podemos vencer. Deus vai se mover em teu favor. Então somente espere e veja. E às vezes, irmãos, o sol escaldante, ele ajuda a planta, porque ele faz com que a planta desenvolva as raízes mais profundas. Eu me lembro uma vez, eu sempre gostei da plantação, das coisas, da natureza, sempre gostei de observar, acho muito lindo a planta. E eu estava atendendo um culto no interior, e eu estava sentado de frente para a porta da casa do irmão, e era um tempo chuvoso, bastante chuva, e estava aquela chuvinha, e eu olhei o milharal dele, estava tão verde, tão bonito. Eu disse: como que o milho seu está bonito, irmão? Eu nunca esqueço, ele olhou para mim e disse: sim, mas o problema é que esse milho tem acostumado com muita chuva. Então ele não cria raiz profunda e qualquer estiagemzinha ele sofre. Ou seja, ele acostumou desde que nasceu com chuva toda semana. Então ele consegue o seu nutriente sem muito esforço. E quando vem aquele sol de 15 dias ou algo assim, aquele milho sofre. Mas deixa ser um milho que veio testado entre a chuva e o sol. Ele suporta mais, porque ele tem raiz profunda. Então, às vezes, irmãos, Deus tira o sol, a luz do sol de você, parece que você se sente sozinho, parece que tudo dá errado, tudo que você pediu aconteceu ao contrário. Não se preocupa, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está querendo que você penetre as raízes mais profundamente, porque haverá um tempo de estiagem mais lá no final, e você precisará ter raízes profundas. Haverá um tempo de pressão, haverá um tempo de perseguição, e nós precisaremos nesse tempo final, raízes profundas, para sugar o nutriente de Deus, o qual gerará em nós fé de arrebatamento. Por isso não se apavore, somente continue buscando a Deus. Quando Davi, ele estava cuidando as ovelhas do seu pai, e quem sabe na sua oração matinal ele orou e disse: Senhor, guarda o meu dia, que nenhum animal, nenhuma fera se aproxime. Mas quando ele menos percebe, ele estava ali tocando sua harpa, e ele olha, lá estava já o cordeirinho sendo tragado por aquele leão. Quem sabe na mente dele veio: mas e a minha oração? Eu não orei, eu pedi a Deus manter os animais longe. Mas Davi não ficou murmurando, querendo saber o porquê disso, daquilo. Ele se levantou para cumprir o seu dever.
Você tem que se levantar, irmão, para cumprir o seu dever de defender a sua fé em qualquer circunstância, em qualquer momento. Não ficar querendo, se fazendo de vítima. Não! Nós fomos chamados para a batalha e para ser vencedores na batalha. Aleluia! E Davi se levanta e livra a ovelha daquele leão. Mais tarde ele está lá outra vez e vem o urso. Da mesma forma ele se levanta e liberta a ovelhinha. O que era tudo isso? Deus estava treinando a Davi. Porque havia uma luta final. Havia uma decisão, uma luta decisiva. E ele precisava estar treinado para este momento. E quando ele se depara com o Golias, e ele olha para Israel, para os homens treinados na guerra, e ninguém era capaz, ninguém tinha coragem de nem olhar para o Golias. Davi disse: eu irei. Levaram até o rei e disse: esse moço diz que ele aceita o desafio. Saul disse: meu filho, você é uma criança ainda, você não tem condições. Davi olhou e disse: olha, majestade, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, e eu fui, e Deus me deu aquele leão, Deus me deu aquele urso nas minhas mãos, e eu os devorei, e eu libertei a ovelha. E o mesmo Deus que me deu esse urso e esse leão, me entregará nas minhas mãos esse incircunciso filisteu. Oh, irmãos, naquela hora, o rei percebeu que não se tratava de um blefe. O rei percebeu que se tratava de alguém que sabia do que estava falando. Tratava-se de alguém que tinha experimentada. Então, não queixe das lutas, somente peça: Deus, me dê sabedoria, me dê força, me dê graça, porque você vai agradecer a Deus lá na frente, pelas lutas que você passou aqui atrás, que te deram músculos, te deram experiências para enfrentar lutas maiores. Aleluias! Então Israel, irmãos, passou pela redenção pelo sangue. Estavam maravilhados. Saíram da terra do Egito cantando, felizes. Mas logo ali na frente o diabo os encurralou. O diabo os cercou, de um lado a montanha, do outro lado o mar, para trás os egípcios sedentos de sangue. E agora era o diabo querendo, irmãos, atacá-los no físico. Sim, depois que você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, às vezes o diabo vem para te atacar no físico. Traz um câncer, traz uma doença, traz uma situação difícil. Mas lembre-se, há redenção também para o físico. Não há redenção só para a alma. Aleluias! Existe redenção também para o físico. Olha o que o profeta diz no parágrafo 60 da mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo. Ele diz assim: como crente, logo que é salvo, talvez o câncer o consumiu, ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção, através do poder. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. Amém? Amém. Você crê? Amém. Então você que já é um salvo, e o diabo tem te atacado no físico, com doença, com diabetes, não creia no diabo, irmão. Não creia em Satanás.
Quando diz que não há cura para essa enfermidade, vai ter que tomar medicamento o resto da vida. Não, não creia nisso. Há redenção para o físico. Há cura para o físico. Aleluias. Deus também tem redenção através do poder. Do mesmo modo que Ele tem redenção para a alma, Ele tem redenção para o corpo. Eles foram salvos. Eles foram circuncidados, eles estavam sob o sangue, mas ainda assim o inimigo ia destruí-los, matá-los, todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? Redenção pelo poder. E então, quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e se colocou entre eles e a morte. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Você crê? Você foi salvo, você passou pela redenção, pelo sangue, mas o diabo tem tentado tirar a sua vida, tem tentado te causar a morte prematura. Há redenção pelo poder, há redenção para o físico, há cura para o seu corpo. Aleluias! Agora, para cada crente, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu. Ouviu? Se você deseja correr diretamente para a doença, aceitar aquela doença, é problema seu. Mas se você não quer aceitar, há redenção pelo poder. Há redenção para o seu físico. Há cura para o seu corpo. Aleluias! Está vendo? Ele está entre você e a morte. E ali então, vocês sabem o que aconteceu, né? Deus se colocou, aquela coluna de fogo, entre o exército de Faraó e o povo de Israel. E eles não conseguiam avançar. E as carruagens quebravam, e eles consertavam, e quebrava de novo. E era uma confusão no arraial dos egípcios. Sim, causa uma confusão nos planos do diabo, quando você reconhece que há redenção pelo poder para você. Eu estava sexta-feira à noite ali em Xaxim, levando a ceia para o irmão Barros, José de Barros, e a irmã contando o testemunho dela, eu já tinha ouvido ela contar, mas foi tão bom ouvir outra vez. Ela estava com um tumor terrível no seu estômago, e a coisa era fatal, aos olhos natural. O médico olhou para ela e disse: dona Maria, esqueço o nome dela agora, Maria, né? Dona Maria, se prepare, a senhora vai ter que, vai chegar diante de Santo, como é que é, o São Pedro. Ela disse, olhou para ele e disse: nada, não. Ela disse: você está em problemas, você está em problema. Ela disse: em problema está o senhor. E ele disse: não, eu estou falando, a senhora está em problema, a senhora vai morrer. E aí ela disse: não, em problema está o senhor. E ele pegou e encaminhou ela para a cirurgia, e ela, muito simples. E ele disse: tem que fazer uma cirurgia. Ela disse: nada, cirurgia em mim não vou permitir. E ele prescreveu ali, e a nora dela acompanhou ela para Florianópolis. Ela nem sabia o que estava indo fazer lá. E no caminho a nora, porque a irmã não sabe ler, daí a irmã disse: eu não sabia o que estava escrito ali. No caminho a nora olhou e disse: sogra, a senhora está indo para fazer uma cirurgia. Ela disse: mas de jeito nenhum, ninguém vai me cortar.
Não deixo ninguém pôr faca em mim. Chegou lá, a doutora disse, eu não sei porque te mandaram aqui, essa cirurgia podia ser feita ali em Chapecó. Ela disse, em lugar nenhum, eu não vou deixar, ninguém vai fazer cirurgia em mim. E ela voltou embora e veio aqui para Chapecó num culto. Ela disse que quando ela chegou aqui no altar, o pastor Febroni olhou e disse, irmã, quando você entrou ali na porta, você disse, eu vim buscar a minha bênção. E você vai levar. Você vai levar. E ela recebeu a oração. Aleluia! Glória a Deus. E ela recebeu a oração e foi para casa. E aquilo doía e era terrível. E ela mal, mas ela dizia que estava bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E a coisa foi, ela foi suportando e testificando e aquilo passou. E ela tinha uma consulta de novo com esse médico. E o doutor chegou lá e foi examinar ela, fazer a endoscopia. E quando ele fez, ele olhou para a nora e disse assim, eu não sei o que aconteceu. Não tem mais nada ali. Olha, quando ela acordar da anestesia, você espera ali que eu preciso falar com ela. Aí terminou, ela acordou, a nora disse, o doutor mandou esperar que ele falar com a senhora. O que ele quer? E ela estava nervosa já com ele. Aí o doutor chegou e disse, Dona Maria, o que a senhora fez? Que não tem mais nada. Ela disse, o que eu fiz? O meu Deus pode. Eu disse que meu Deus ia curar e ele curou. Daí ele disse, mas só ficou sinal. Ela disse, tem que ficar sinal mesmo para alguns, como é que ela disse? Para alguns, em outras palavras, para alguns ignorantes crer. Bem assim. Tem que ficar o sinal mesmo para alguns ignorantes poder crer. Daí ele disse, mas a senhora vai ter que vir aqui cada 30 dias fazer o exame, porque isso pode voltar. Ela disse, voltar se fosse o homem que tirasse. Mas quando o meu Jesus faz, ele faz por completo. Aleluia! Louvado seja Deus! É a redenção pelo poder. Mas o profeta disse, está em você, aceitar ou não. Ela não aceitou. E Deus honrou a sua fé. Deus quer que você, como disse o profeta, você tem fé, mas você precisa dar um passo adiante. Dizer, não, eu não concordo com isso. Eu não aceito essa diabetes. Eu não aceito esse demônio. Eu não aceito esse mal. Deus já me curou. Eu não aceito essa depressão. Deus já me libertou. Aleluias! Louvado seja Deus. Parágrafo 73. Veja só. Porque redenção pelo sangue, quando eles foram convertidos, vamos dizer, né? Representando a nossa conversão. Redenção pelo poder, quando o diabo encurralou, tentando atingir o físico. Mas existe a redenção em plenitude e regozijo, que é o que nós precisamos e devemos buscar, que é a totalidade do programa de Deus, que é a salvação para o corpo, alma e espírito. Amém? O batismo do Espírito Santo. Aleluias, parágrafo 73, disse o nosso profeta, olha, aqui está, então qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, então. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho, foram batizados no Mar Vermelho, o mar, água representando o Espírito, quando ele feriu a rocha, saiu água, e isso foi um tipo de Cristo, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, um povo que estava perecendo no deserto
foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar, água, o Espírito jorrando. Observe, quero que veja isto agora. Quando eles atravessaram o mar vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo. Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo. Agora ele é candidato para o batismo do Espírito Santo. Agora ele tem uma jornada além, à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo. Amém? Tipo perfeito do Pentecoste. Havia uma jornada para Israel, mas eles precisavam de um poder agora. Você precisa, depois que aceita Jesus, há uma jornada para transcorrer até o outro lado. E você precisa do poder do Espírito Santo para te manter nessa jornada, para que você vença os ataques, as tentações, as pressões diabólicas. Veja, observem, ao subirem na margem, cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isto e prender-se àquilo, e você não consegue largar disso, e não consegue largar daquilo. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você, mas você não consegue largar o cigarro. Você tem que tomar um drink social com os seus companheiros de vez em quando, mas o que você precisa fazer é passar pelo mar vermelho. Quando eles saíram do outro lado, aqui está, quero que você veja isso. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles, exatamente como câncer, cigarro, tabaco, uísque, tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesos e morrendo no mar, irmão, reunião, eles é que tiveram uma. Moisés, eu vou deixar isto que penetre profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu, fora Jesus Cristo. Nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava, como ele fez com Moisés, fora Cristo. Ele disse: se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhes mostrarei visões e me manifestarei a ele. Mas não a meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Isso mesmo. Moisés, esse homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu, escuta isso, irmãos, são tipos. Tão logo que eles passaram o Mar Vermelho, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre. Todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e batiam neles e os chicoteavam, haviam terminado. Ele levantou as suas mãos e cantou no Espírito. Oh, que coisa! Amém! Todos nós precisamos dessa experiência. Passar o Mar Vermelho, receber o batismo do Espírito Santo, que põe fim nas obras da carne, põe fim naquele espírito que te dominava no pecado. Veja, nunca foi tipificado e nunca será até que cheguemos lá na glória acima. Quando aquilo se completou lá, ele cantou no Espírito, e quando somos remidos no corpo,
Aquele que foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecoste, quando passamos pelo mar, foi um tipo do Pentecostes. E Moisés, no símbolo lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isto veio no dia do Pentecoste. E quando o corpo é perfeito, remido, agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna, é o que a Bíblia diz. Amém? Ainda no 98, parágrafo. Foi dessa maneira que Miriam e os outros fizeram. Olharam para trás e viram todas aquelas velhas coisas que eles outrora faziam. Estava tudo morto e acabado. Eles já tinham visto Deus aceitar o sangue, já tinham visto seu poder em cura divina, que encontrava-se com eles passando pelo Mar Vermelho, e foram batizados com o Espírito, atravessaram para o outro lado, simplesmente aproveitando. Eles não se importavam, todas as organizações, o que achassem disso. Amém? Que tipo perfeito isso é hoje do crente que ousa dar um passo. Amém? Se põe você a imaginar, irmãos, quando Miriam, é real isso, ela olhou, porque você sabe que a água traz aquilo que, quando morre alguém, logo as ondas trazem. E as ondas começaram a jogar para a praia, corpos, cavalos, carruagens. E Miriam começou a olhar, e quem sabe ela olhando, ela reconheceu. Ah, eu me lembro desse. Esse é aquele que zombava da minha fé. Esse é aquele que me chicoteava. Esse é aquele que disse que ia acabar comigo, com a minha família. Mas agora está morto. Irmãos, não havia outra expressão a não ser a expressão de dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluias, louvado seja Deus. Mas nós precisamos passar o mar, nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo, para que esses inimigos que nos escravizam, essa natureza que te escraviza, que te faz chorar, você diz: outra vez aqui eu de novo, dessa fraqueza, outra vez de novo. Mas quando você passa para o outro lado, isso tudo é eliminado, você fica livre, aleluias. Mas não vou ser tentado, vai, mas não terá domínio mais sobre você. Não terá domínio mais sobre você, porque agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, aleluias. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, esse é o Evangelho da cruz, é a redenção pelo sangue, é a redenção pelo poder, curando. E é a redenção em plenitude e regozijo, te libertando dos algozes, te libertando do pecado. Feche seus olhos nesse momento, olhe para dentro de você. Você enxerga algum algoz aí que te judia? Você já saiu do Egito, mas você percebe que aquele carrasco tem te acompanhado e te mantém oprimido às vezes, dominando sobre tua carne. Você não quer essa noite dar um passo a mais e dizer: Deus, me ajude a passar o Mar Vermelho, me ajuda, Senhor, passar o Jordão, me ajude a morrer para mim mesmo. Deus, eu quero ver meus inimigos mortos na praia. Eu quero ver aquele vício morto na praia. Ele é o mesmo Deus. E se Ele fez isso por um povo natural,
quanto mais fará pelo seu povo espiritual, pela sua igreja, pela sua noiva. Fale com Deus, levante sua mão a Deus e diga: Senhor, eu preciso disso. Eu quero ver o meu algoz morto. Eu quero ver essa tentação aniquilada. Senhor, eu não posso matar o inimigo, mas o Senhor pode fechar as águas sobre ele. O Senhor pode fechar o mar sobre os inimigos. O Senhor pode afogar essas tentações. Pode sim. Aleluias.